Então, que perguntas são essas? Essas são as perguntas que o pessoal estava na audiência da live que eu fiz com a mesa Corporate Governance, né, em São Paulo, e que não houve tempo para responder durante a live, e eu queria ter uma oportunidade de responder essas perguntas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ok, primeiro. Bom, pergunta do Marcati. Tu falaste que o Brasil tem um equilíbrio entre o foco no desempenho e o foco na qualidade de vida, e a pergunta dele é onde ficaria aí o paternalismo? Eu respondi na live que mais sobre a questão da distância de poder em relação ao paternalismo, né? E acabei não respondendo sobre o desempenho. O que eu acho é o seguinte, a definição do paternalismo é de que justamente o desempenho é secundário. O mais importante é a lealdade ao pai. Tá? Paternalismo é um estilo de gestão no qual se respeita a hierarquia, se respeita a figura do pai, e o mais importante é ser leal ao pai, ou fiel ao pai, do que o desempenho em si. Significa que, então, no paternalismo não existe desempenho? Não, não é isso. Não. Você pode ter bom desempenho numa cultura paternalista, mas na hora decisiva, se você, numa cultura paternalista, se você tiver alguém que desempenha muito bem, mas não é leal ao pai, não respeita o pai, ou não tem um bom relacionamento com o pai vai acabar mandando embora esse filho, né, desnaturado, ingrato, que desempenha muito bem, mas não está sendo leal. Tá? O que acontece é que a gente acaba, no Brasil, a gente aprende com os americanos que o paternalismo é ruim, que é feio, que a gente não pode ter cultura paternalista. Eu diria que não é bem assim, de novo, porque o paternalismo pode funcionar desde que você foque no bom desempenho, ao mesmo tempo que tenha também lealdade. Quando essas duas coisas estão associadas, funciona. Agora, numa cultura paternalista, se os chefes precisarem decidir entre lealdade e desempenho, eles vão decidir pela lealdade. Esse é que é o problema, digamos assim, né? O desempenho vem depois, a lealdade é condição. E aí, se tiver bom desempenho com lealdade, melhor. Ok, primeira. Fábio Betti, perguntando. Reconhecendo que a cultura é algo vivo e não mecânico, um processo do tipo D para realmente funciona, ou você acredita que há algum outro caminho, digamos, mais orgânico para transformar a cultura? Gostei da pergunta, Fábio. É que eu falei na questão do triângulo, né? De saber onde você está e para onde você quer ir e o que você precisa fazer para chegar lá. E eu acho que é por isso que ele falou assim, de para, né? Uhum. Mas é um processo orgânico, né? De qualquer forma, isso não é não orgânico, não é? É como você ter, sei lá, um jardim e você tem o jardim como ele é hoje e você tem uma imagem, uma visão assim do que você gostaria que o jardim fosse, né? E aí você vai transformar o jardim naquela direção, porque você não vai virar uma chave assim e daí de D passou para o para, né? O processo de construção desse para é um processo orgânico, ele envolve um monte de pessoas fazendo um monte de coisas e discutindo e até revisando e refazendo esse para, né? Esse para fica como assim, bom, o que a gente gostaria que fosse, mas até o que a gente gostaria que fosse vai mudando ao longo do caminho à medida que se faz isso junto com as pessoas. E nesse sentido é sempre orgânico. Agora, eu não sei se o que o Fábio estava querendo dizer é se a cultura pode mudar sem ter clareza de para onde a gente quer que ela vá. Sem planejamento, é o que eu entendi da pergunta. Porque É, uma coisa, se você tem o D e o
para onde você quer ir, você está, de alguma forma, planejando, Isso, né? isso. Então, tá, mesmo o planejamento, ele vai sofrer um processo orgânico, como eu disse, né? Ele vai mudando, inclusive, ao longo do tempo, né? Ah. E vai acontecer de acordo com as pessoas. Uhum. Mas eu acho que a pergunta estava mais nesse sentido. Se dá para acontecer sem planejamento, dá, óbvio, só que não se sabe bem para onde. A cultura ela pode mudar ou evoluir, né, como alguns dizem, sem ser de forma planejada, né? Como acontece na maior parte do tempo. Ela pode mudar. Você pode ter uma cultura X de um jeito X hoje e ela vai aos poucos mudando sem ser de forma planejada. A questão é assim, é que isso está acontecendo naturalmente, né? Organicamente, tá? Mas o que que você prefere? Que a cultura evolua justamente de maneira não planejada, e aí você não sabe o que que vai dar, você não está dirigindo o processo. A cultura muda sem ter planejamento, claro, muda, ela vai mudando. Ela pode mudar, por exemplo, quando muda a diretoria de uma organização, ou quando existe, por exemplo, uma aquisição, uma nova empresa adquire a anterior, né? E acontecem mudanças, mesmo sem estarem planejadas como um processo de mudança planejada. Começam a mudar as coisas, né? Em mudança, nós estamos falando, principalmente, nós estamos falando da cultura organizacional, porque as Sim, culturas nacionais, elas mudam muito devagar, sim, né? sim. Elas levam, assim, vamos lá, centenas. Sandra Capel, o grupo não demonstra de maneira mais forte a cultura? Sim, o grupo é a cultura, né? A cultura são os valores compartilhados de um grupo, tá? Você pode dizer assim, eu conheço um indivíduo e aí eu consigo inferir alguma coisa da cultura a partir daquele indivíduo. Na verdade, isso é perigoso, de falar de cultura olhando só para um indivíduo. Você pode conectar aquele indivíduo com o grupo do qual ele veio, né? Ao qual ele pertence, ou o grupo onde ele se criou, tá? Mas a cultura é um construto coletivo. O Hofstede sempre destacava isso. Cultura é uma coisa de grupo, não é uma coisa do indivíduo. O indivíduo tem valores, mas um indivíduo não tem cultura, tá? O indivíduo pertence a uma cultura, ou seja, ele pertence a um grupo. Ok. José Paulo Divino pergunta: cultura de competição e lei de oferta e procura estão ligados? Ou seja, capitalismo de Smith? Sim, né? O Dr. Smith, né? O Adam Smith, e não o Dr. Smith do Perdidos no Espaço, o Adam Smith era de uma cultura de competição, tá? E ele criou a teoria do mercado livre e tal, como um produto também da cultura de competição. Uma cultura onde as pessoas devem ser livres para competir e o que interessa é o resultado. E se pode deixar que o mercado aconteça, porque o mercado vai funcionar como ser guiado por uma mão invisível, disse o Smith, né? É esse conceito de achar que você não precisa controlar a incerteza, Não precisa interferir, não claro, precisa interferir, deixa o funcionar. mercado, e a ideia assim, Isso diria que é o orgânico, né? pode-se dizer que é orgânico, pode-se dizer que é orgânico. Mas parte desse pressuposto de que se você deixar as pessoas livres e cada uma tiver interesse próprio, é o individualismo da cultura de competição. Cada um se preocupa consigo mesmo. E essa preocupação consigo mesmo, de cada pessoa, vai acabar gerando, sem que ninguém planeje, um equilíbrio homeostático no mercado. Esse é o conceito do Adam Smith. E é um conceito da cultura de competição. Tá? Agora, é interessante justamente contrastar isso com outras concepções de mundo que são as das outras culturas.
A concepção alemã já é bem diferente. Ela parte do pressuposto de que é preciso haver controle. Que se você deixar as coisas assim totalmente livres, vai dar caca no conceito germânico. Então, no conceito germânico, você precisa que o mercado seja regulado de alguma forma. Pode ser regulado de maneira a dar muita liberdade, mas tem que ter algum tipo de estrutura. Parâmetros, né? Parâmetros, exato. Ok. Márcio Martinelli pergunta: as organizações decidem o seu tipo de cultura de forma consciente ou inconsciente? Bom, aí tem os dois, né? A parte consciente é a parte em que se faz um planejamento, em que se busca um objetivo de cultura, se forma, digamos assim, uma ideia de para onde se quer ir, né? E aí se trabalha em cima disso. Mas muitas vezes o que acontece é as organizações têm uma parte consciente da cultura, que são, assim, por exemplo, os valores corporativos, tá? Então, você decide que vai ter determinados valores, a diretoria decide, ou você envolve os gerentes também, decide quais são os valores que nós vamos esposar e anunciar. Essa é a parte consciente. A parte inconsciente é como é que aquilo acontece na prática, no dia a dia, tá? Então, você pode ter uma parte consciente da cultura, que é mais superficial, que são os valores anunciados. Nós colocamos as pessoas em primeiro lugar. Tá? O cliente vem primeiro, tá? Também. E inconsciente, que as pessoas nem se dão conta, é que, na prática, o funcionário que não bater meta vai ser advertido, se não bater meta a segunda vez, vai ser demitido. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe. Essa é a parte inconsciente da cultura. Tá? Então, a organização tem sempre essas duas coisas, uma parte consciente e uma parte inconsciente. Se a organização for assim, sadia, as duas partes, a consciente e a inconsciente, vão ser muito parecidas. Tá? Uhum. Mas na maioria das organizações existe uma distância considerável entre aquilo que a organização anuncia, que é consciente, e aquilo que se pratica no dia a dia, que é mais inconsciente. Existe pouca conversa, na verdade, né? Muitas vezes nas organizações, assim, de abrir espaço para se discutir, porque a partir do momento que as pessoas discutem, elas conseguem trazer também as suas ansiedades, as suas emoções, enfim, aí o inconsciente vem mais à tona e se trabalha junto e ele é mais Exato. incorporado no dia a dia. É aquela questão assim de aumentar o autoconhecimento da Exato. organização. Uhum. Então, a própria organização precisa conhecer o seu lado inconsciente, precisa conversar sobre cultura, sobre valores, para trazer esse lado inconsciente para a consciência e aí ver o que se precisa fazer para mudar alguma coisa, se quiser mudar alguma coisa, tá? Uhum. Porque às vezes a decisão é estamos bem, não vamos mudar e vamos em frente. Ok. Sandra Capel. Uhum. Esta consciência de bem-estar tem ligação com a autoeducação? É uma boa pergunta. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa que alta educação, né? Existem muitas pessoas muito educadas ou escolarizadas, né? E que não têm insight nenhum, que não têm autoconsciência, né? Uhum. E existem organizações sofisticadas que não enxergam o seu lado inconsciente, Uhum. tá? Talvez a alta educação ajude, né? Mas ela não é sinônimo de autoconhecimento. Ela está falando consciência de bem-estar. De bem-estar, que é aquela questão assim, eu imagino que esteja ligada assim a essa ideia de que os países escandinavos, né, e a própria Holanda tem uma preocupação muito grande com o bem-estar. Tem mais equilíbrio, né? Entre trabalho e vida pessoal e família. Exato. E também tem muito investimento em educação. É verdade. Eles investem muito em educação. Eu diria que tem uma ligação, mas é importante destacar que tem uma ligação com a educação básica na primeira infância, que é quando se formam os valores. Tá? Não tem ligação com investimento em educação superior, em termos de educação universitária e de pós-graduação. Tá? Os países que têm consciência de bem-estar
são países que investem no bem-estar das crianças e na formação de valores na infância. E isso cria uma cultura de preocupação com o bem-estar. Os países que investem mais na educação universitária podem não ter nenhum tipo de preocupação com o bem-estar. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm é uma cultura de competição e tem algumas das melhores universidades do mundo. Outras tantas entre as melhores universidades do mundo estão na Inglaterra, outra cultura de competição, e eles não têm uma preocupação tão grande com o bem-estar quanto os países escandinavos e a Holanda, que têm boas universidades também, mas, de novo, estatisticamente se sabe que as melhores universidades estão nos países de competição e a melhor educação básica está nos países do tipo rede. Ok. Pergunta do Art Dan. Qual cultura estaria melhor posicionada nesse mundo atual disruptivo? E qual estaria pior posicionada? Tipo, que países constarão nos livros daqui a 100 anos, vencedores e perdedores? E eu deixaria aqui a pergunta, tu te refere a vencedor em relação ao quê e perdedor em relação ao quê, Dan? Exatamente. Primeiro porque essa questão de vencedores e perdedores é um conceito da cultura de competição, né? E é com base em resultado material, principalmente, que se mede na cultura de competição o que significa vencer ou perder, né? Então, os países de rede, que são mais preocupados com bem-estar, estão mais preocupados em coordenar ou compatibilizar os diferentes interesses da sociedade, tá? Em termos internacionais, eu poderia dizer que também esses países escandinavos e a Holanda talvez estejam mais capacitados para o fim do século XXI, digamos assim, nos próximos 80 anos, tentar ajudar os países em geral a se entenderem, né? E por que isso? Porque eles partem de uma visão de mundo que é multilateral, né? Eles enxergam o mundo como sendo um conjunto de pessoas que precisam aprender a viver juntas, cada uma puxando para um lado diferente. E os países de competição, as culturas de competição, elas enxergam o mundo como sendo polarizado. A visão de mundo da cultura de competição é assim, ou você está conosco ou você é inimigo, ou contra nós. Está contra nós ou está do nosso lado? Então, eles enxergam sempre uma polaridade. E aí eles veem polaridade em tudo. Enquanto que os países de rede enxergam uma multilateralidade e não simplesmente um mundo bipolar, não é? Ou bilateral, né? Eu acho que, na medida em que a globalização avança e que se tem mais e mais contato com todos os países, a cultura de rede ela ajuda mais a tentar compatibilizar tudo isso, né? Mas o mundo é complexo, é orgânico, é complexo. E atualmente a influência dos países de competição é muito grande, né? Exato. Tanto que muitos outros países que não têm essa cultura acabam entrando nessa mesma visão. Né? E como os países de rede não enxergam o mundo em termos de vencedores e perdedores, daqui a 100 anos, se você perguntar a pessoas de cultura de rede se eles são vencedores ou perdedores, eles vão dizer, nós não somos nem vencedores nem perdedores. Ninguém é vencedor ou perdedor. A gente precisa aprender a conviver. Ok. José Paulo Divino. Como o self se apresenta em cada situação e em cada momento? Será que o indivíduo não se mascara para se proteger quando se sente deslocado culturalmente? Sim. 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 O indivíduo se mascara, o indivíduo procura, de alguma forma, se adaptar, em geral, né, ao ambiente em que ele está, né?
Mas isso também depende da cultura. As pessoas que vêm de uma cultura coletivista ou grupista, né, como eu falei, elas são mais sensíveis ao ambiente, elas procuram mais se adaptar. As pessoas que são mais individualistas, elas tendem a querer que o ambiente se adapte a elas, ou que elas fazem um esforço para manter a sua integridade pessoal, a sua autenticidade pessoal, independente do ambiente. E aí, às vezes, acontecem justamente conflitos, né? Então, é curioso, porque quando você tem grupos de individualistas que começam a interagir com grupos de grupistas, os grupistas tentam se adaptar às circunstâncias e os individualistas tentam impor a sua perspectiva pessoal sobre o grupo, né? Então, nem sempre o indivíduo tenta se mascarar. Na verdade, às vezes, os que vêm da cultura individualista fazem questão de serem autênticos, né? Eu já dei aula, por exemplo, para americanos, e que lá pelas tantas eu estava ensinando eles a lidar com os chineses, e uma pessoa disse assim, mas e por que a gente precisa se adaptar aos chineses? Por que eles não se adaptam a nós? Eles estão fazendo um negócio conosco, e por que nós temos que entender os chineses para fazer negócio com eles? E eu disse, se vocês quiserem que eu treine os chineses, eu vou lá treinar os chineses, não tem problema nenhum. A questão é o que você quer, né? Você, como indivíduo americano, você está querendo fazer negócio com os chineses, se você entender como é que os chineses pensam e se comportam, isso pode te ajudar a interagir de maneira mais eficaz com eles. Se você simplesmente disser, bom, eles é que têm que se adaptar a nós, pode ser que então não aconteça nada e não haja adaptação. Ok. Antônio César Leandro pergunta: Fernando, como funciona uma cultura de engrenagem Alemanha em uma empresa que está em outro país com cultura diferente, como no Brasil? Bom, pergunta para qualquer pessoa que trabalhe na Volkswagen, né? Por exemplo, né? O que acontece é que os expatriados alemães que vêm trabalhar no Brasil, eles tendem a ter um choque cultural, né? Eles acham que aqui a coisa é toda muito bagunçada. Se você, com um brasileiro médio, entrar numa fábrica da Volkswagen no Brasil, vai achar que está tudo muito organizado. Agora, se um alemão entrar na fábrica da Volkswagen no Brasil, vai dizer, pá, mas isso aqui é uma bagunça, comparado com as fábricas da Volkswagen na Alemanha, né? Então, existe sim esse choque. Eu já conversei com o pessoal da Volkswagen do Brasil sobre isso, e eles me relataram exatamente isso. Eles disseram que eles tinham um problema de interação com os expatriados alemães, que chegavam aqui e achavam que estava tudo errado e que tinha que mudar, e os brasileiros tinham que gastar muito tempo para explicar que aqui as coisas funcionam um pouco diferente da Alemanha. São, em outras palavras, as empresas alemãs em outros países, elas, em geral, vão ser um pouquinho mais organizadas, um pouco mais organizadas do que o país onde elas estão, mas menos organizadas do que seria a expectativa na própria Alemanha. Da Alemanha. Ok. Ok. Francisco de Cunto pergunta: a cultura igualitária que leva um país ao alto GDP ou o alto GDP que leva a uma cultura igualitária? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque quando se fez aquele mapa que eu mostrei, com as culturas igualitárias e todas as outras, né? Essa pergunta foi discutida justamente, mas o que é causa e o que é efeito, né? É a cultura que gera um maior GDP per capita, ou um maior GDP per capita acaba influenciando a cultura? E essa pergunta ainda não tem uma resposta. Assim, claramente, a gente sabe que as duas coisas estão associadas, tá? Mas a gente não consegue dizer se uma é causa e a outra é efeito, ou vice-versa. Não tem pesquisa suficiente para tentar determinar isso. Então, é uma boa área para pesquisar. Bom, Sandra Capra, mas essas colocações são aprendidas desde cedo? Como mudar? Outra pergunta de $1 milhão. Essas... Na educação infantil. Exato,
essas colocações, elas são aprendidas desde cedo. Elas são aprendidas antes dos 10 anos de idade. Isso sim, existem pesquisas comprovando isso e todos os psicanalistas dizem justamente isso, que o superego se forma nos primeiros 10 anos de vida, né? Que é aí que a gente aprende a noção de certo e errado. Então, os valores culturais se formam também nos primeiros 10 anos de vida. O que é importante destacar também é que a criança aprende esses valores, então ela aprende a valorizar mais a hierarquia, ou a igualdade, o individualismo ou o grupismo e tal. A criança aprende tudo isso observando os adultos e observando os coleguinhas também, né? Mais do que ouvindo o discurso, né? Ou seja, não é o fato de o pai e a mãe ficarem dizendo você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não é isso que forma os valores. Isso é uma parte da questão. A criança aprende mais observando aquilo que o pai e a mãe fazem, o comportamento deles, e o comportamento dos vizinhos, o comportamento da professora. É aí que a criança aprende os valores, e não tanto pelo discurso. Ok. José Paulo Divino pergunta: e o modelo Barrett para avaliar a cultura da empresa através do indivíduo se encaixa em algum desses perfis? Bom, o modelo do Barrett é um modelo um pouco diferente, porque, em primeiro lugar, ele é um modelo hierárquico, né? Ele pegou basicamente a pirâmide de Maslow e colocou outras coisas, mas dentro de uma hierarquia de valores, ou seja, o Barrett considera que existem valores que são superiores a outros e que a cultura evolui na direção dessa hierarquia, e que a cultura evolui em direção a valores superiores, né? Então, isso é um conceito bem diferente do Hofstede, porque o Hofstede não diz que a alta distância de poder é melhor ou pior do que a baixa distância de poder. Ele não diz que o individualismo é melhor do que o grupismo. Nada disso. Não tem hierarquia no modelo do Hofstede. No modelo do Barrett tem uma hierarquia. A segunda diferença importante é que o Barrett tem um modelo prescritivo. Ele basicamente diz assim: as empresas deveriam ser assim. As empresas deveriam almejar os valores superiores, esses, né? E esse é o caminho da verdade. Todo mundo deveria perseguir esse caminho da verdade, tá? Isso ajuda a gente a entender porque ele era um pastor religioso, o Barrett, antes de enveredar pelo lado da consultoria, tá? Então, ele tem um mindset prescritiva de que esse é o caminho da verdade, existe valores que são superiores a outros e todo mundo deveria perseguir esse caminho, tá? E o Hofstede não diz nada disso. Ele diz, olha, existem valores de um jeito e de outro, existem várias polaridades, mas uma não é melhor do que a outra. E cada um tem que escolher o seu caminho, tá? Eu não estou dizendo que um determinado caminho deve ser seguido pelos outros, tá? Eu diria que o modelo do Barrett está vinculado à cultura de competição, porque ele é também inglês, né, do Reino Unido, britânico, e é um aspecto da cultura que é aquele da quinta dimensão, que é a disciplina e a normatividade de um lado contra a flexibilidade, né, e o relativismo de outro, né? O relativismo diz que tudo depende da situação, tá? E o que o Barrett está dizendo é mais normativo, é assim, independente da situação, o que você deve almejar é esse caminho, que esse é o caminho da luz, é o caminho da verdade, tá? Então, o Barrett tem um viés cultural de cultura de competição, sim. Okay. Agora, o Mardoqueu Rodrigues pergunta: o ABN AMRO saiu do Brasil por uma questão cultural?
Sim e não, né? Quer dizer, a resposta mais direta é assim, não saiu do Brasil por uma questão cultural. Ele saiu ele saiu do Brasil. Ele foi comprado. O ABN AMRO foi comprado pelo Santander. O Santander comprou os negócios do ABN AMRO no Brasil, e por isso o Banco Real, ABN AMRO, virou Santander. Se pode questionar, é o motivo pelo qual ele afundou. Por que o ABN AMRO foi vendido na Holanda? Aí eu posso dizer, no mundo inteiro, né? Por que o ABN AMRO foi vendido? Tem questões culturais aí? Tem. Primeiro, é que eu diria que o ABN AMRO começou a ter problemas quando ele resolveu negociar suas ações na Bolsa de Nova York, em 95. Porque a partir de então, como as bolsas eram negociadas em Nova York, numa cultura de competição, ele passou a ser avaliado por resultado de curto prazo, que é uma visão da cultura de competição. Curto prazo, você tem que dar lucro em cada trimestre. E a cultura do ABN AMRO não era voltada para resultados, era voltada para relacionamentos e mais para longo prazo do que para o curto prazo. E isso começou a gerar uma série de problemas dentro do banco que levaram 10 anos para ter um efeito final, que foi o mercado, que é basicamente um mercado de investimentos, que é de cultura de competição, considerou que o ABN AMRO precisava dar mais resultado do que estava dando. E, a partir daí, alguns acionistas começaram a pressionar para que ele fosse vendido. Então, teve questões culturais em termos de como avaliaram o ABN AMRO, e chegaram à conclusão que ele valia mais dividido em partes, uma parte para o Santander, uma parte para o Royal Bank of Scotland, uma parte para o Bank of America e assim por diante, do que mantendo ele junto. Né? E isso influenciou o fato, então, dele ser dividido e vendido. Ok. Bom, a última pergunta também do Mardoqueu Rodrigues. Teria um site ou rede para acompanhar suas ideias? Eu daqui já posso responder que tem a lcopartners.com, que é do Fernando Lanzer, da Ju Pereira, e o próprio site do Gert Hofstede e do Hal Versten. Mas depois acho que você poderia escrever. E nós temos um canal no YouTube também. No YouTube. O canal da LCO Partners no YouTube tem uma série de vídeos, inclusive esse vídeo vai estar lá. Ok. Então, obrigado a todos que nos ouvem e até a próxima.